Olá, queridos, estamos aqui para mais um programa Palavra da Cruz. Eu quero continuar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração por meio de Paulo, para a carta aos Filipenses, a igreja de Filipe, uma carta que tem me alegrado, que tem me encorajado, e eu tenho estudado bastante a respeito de Filipenses e quão gratificante está sendo Deus falando comigo. Então a gente já falou até o versículo 18 do capítulo 1, demos esse panorama aí, Paulo ali preso em Roma. Não é a prisão ainda que ele vai ser executado, é a prisão que ele vai defender ali, se defender diante de César e ser solto. Mas aqui Paulo ele não sabe o que vai acontecer com ele. E aqui na igreja de Filipe, a principal característica que nós vemos nessa carta é a alegria. A alegria de estar fazendo a obra, a alegria da igreja e estar correspondendo aos ensinamentos de Paulo, e a igreja aqui correndo, a igreja perseverando na fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a um contexto ali ruim para a igreja, mas a igreja está se mantendo firme, mesmo com alguns problemas. Toda igreja tem os seus problemas dentro dela, mas aqui nós vemos Paulo com muito amor, muito carinho falando à igreja. E na última palavra da cruz que eu falei sobre Filipenses, nós falamos do versículo 15 ao 18, que fala: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando no que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Aqui alguns estavam pregando, tentando levar a fama de tudo aquilo que Paulo tinha ensinado, eles estavam tentando apagar um pouco o pastoreio e a autoridade de Paulo ali na igreja de Filipe, e eles se colocarem ali como pastores, como líderes, como pessoas ali que estavam à frente da igreja. E Paulo ele deixa bem claro aqui que a motivação no coração desses pregadores, desses falsos pregadores, era o se aparecer, ambições egoístas, era a rivalidade. Mas Paulo fala aqui, o que isso importa? O importante é que a palavra de Deus está sendo pregada. Então, Deus usa até estes para falar do evangelho para as pessoas. Então, a motivação do nosso coração diante de Deus fala muito. Mas mesmo quando a minha motivação é errada, Deus ele pode usar aquilo que sai da minha boca para salvar outras pessoas. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E como eu falei na última vez que eu falei sobre Filipenses aqui nesse texto, eu lembrei muito daquilo que Jesus falou, que chegará o tempo, chegará ali o momento em que se apresentarão diante de Cristo e vão falar ali: mas Jesus, nós pregamos em teu nome, Jesus, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mesmo aqui, pregadores falando sobre o evangelho não permitiram que o real evangelho saísse da mente e chegasse ao coração para uma real transformação. Então, mesmo a motivação sendo errada, Deus ele faz a obra, ele continua fazendo a obra. Mas isso não significa que aquele que está pregando é salvo ou não. Então aqui ele continua, Paulo ele fala: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu, essa prisão, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo ele não sabe o que vai acontecer. Paulo ele não sabe se ele será solto ou se ele será morto. Paulo ele não sabe se ele realmente será absolvido ou será condenado à morte. Mas aqui ele fala que, independente do resultado, a sua libertação, aqui a gente pode trazer em duas formas: a libertação dele de fato ali a ser livre, continuar o seu ministério, ou a libertação de sua vida terrena e pecaminosa, a libertação de estar face a face com Deus. Então ele fala: continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, versículo 20, e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário,
com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Paulo aqui, essa vergonha que ele fala, é nos últimos tempos em que nós nos apresentaremos na presença de Deus. Nós vamos prestar contas de tudo que nós estamos fazendo nesse mundo na presença de Deus. E Paulo ele fala aqui com todo o orgulho da maneira certa da palavra, da maneira correta, não no orgulho pecaminoso, mas sim ele fala com orgulho que o seu trabalho, a motivação que ele tem para pregar o evangelho, para engrandecer a Deus, para louvar a Deus, todo o trabalho que ele está fazendo, aquilo que ele fez na igreja de Filipe e aquilo que a igreja de Filipe está continuando a fazer, continuando o seu ministério, continuando o legado que ele deixou aqui 10 anos depois da fundação da igreja de Filipe. Paulo ele fala que em seu corpo ele se gloria na presença de Deus, quer na vida ou na morte. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que no momento certo, a qual ele vai apresentar ali a igreja de Filipe como o seu trabalho na presença de Deus, apresentar ali aquilo que ele fez por Cristo Jesus, ele não vai se entristecer, e sim se orgulhar, se alegrar diante de Deus, porque a boa obra que ele fez foi fiel e cumpriu o seu objetivo de espalhar o evangelho. Ele fala: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, porque a igreja de Filipe estava continuando a pregar o evangelho e continuando a boa obra que ele deixou ali. E ele continua aqui no versículo 20, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Algo que nós sempre ouvimos, né, quando uma frase que é muito famosa no meio evangélico: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui Paulo ele não sabe se ele de fato irá morrer ou não, mas o que é claro que ele deixa aqui certo pra gente é que toda a sua determinação, toda a motivação no seu coração, tudo que ele deseja é uma vida baseada em Cristo Jesus. Uma vida que o seu objetivo único e exclusivo é Cristo Jesus. Falar sobre Cristo, ministrar Cristo na vida dos outros, evangelizar, pregar o evangelho e viver de fato o real evangelho. Não um evangelho fingido, não um evangelho que tem motivações egoístas e falhas, mas um evangelho genuíno, a qual Paulo ele se dedicava inteiramente e completamente a esse evangelho. E ele fala que para mim o viver é em Cristo. A minha vida, eu abro mão de tudo por amor a Cristo. Eu abro a mão dos meus próprios prazeres, eu abro mão do meu próprio eu abro mão de tudo, porque para mim o viver é Cristo. O objetivo central da vida de Paulo é Cristo. Ele preso é Cristo. Ele solto, Cristo. Tudo ele demonstra Cristo Jesus, ele fala sobre Cristo, ele não deixa de pregar o evangelho. E isso é um exemplo para nós. Qual é a nossa determinação hoje, a motivação do nosso coração? Paulo ele é um exemplo porque ele é um homem pecador igual eu, igual você que está aí nos ouvindo. Paulo ele é um homem comum, mas ele decidiu no seu coração o viver para Cristo. E se o viver para Cristo vai trazer para ele perseguição e até mesmo a morte, isso se tornará lucro, porque mesmo na morte o evangelho continuará sendo pregado, o seu legado continuará até o fim dos tempos. E aqui nós continuamos, versículo 22 ele fala: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Então Paulo ele está nessa: será que eu me entrego à morte aqui na condenação, na prisão que eu estou, eu me entrego à morte, pronto, estou face a face com o meu Salvador, desfrutando de tudo aquilo que eu tenho pregado, me livrando desse corpo pecaminoso a qual eu vivo? Ou ele fala: ou eu continuarei vivendo neste corpo e eu terei fruto do meu trabalho, porque Paulo ele estava colhendo já alguns frutos. A igreja de Filipe era um fruto a qual Paulo estava colhendo, uma igreja que se mantinha firme, uma igreja que mesmo com seus problemas continuava o legado de Paulo, continuava a boa obra do evangelho que Paulo tinha ensinado, que Paulo tinha instruído eles a fazer.
Então eles continuam firmes ali. Então Paulo ele fala, já estou em dúvida, já não sei mais o que escolher. Versículo 23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Isso é algo que nós ansiamos, o partir e estar com Cristo. E às vezes a gente até fica meio que incomodado com essa afirmação. Poxa, então eu tenho que desejar a morte, eu tenho que desejar logo ir embora, vou fazer alguma coisa aqui para dar cabo da minha vida? Não, nós estamos na completa dependência de Deus. E quando Deus, de fato, chegar a nossa hora e eu enfrentar a morte ali, para mim, a morte é só o início da minha vida eterna com Deus. E isso é algo a qual eu me alegro. Eu tenho aqui ainda muitas coisas a fazer neste mundo, mas quando Deus chamar, quando chegar a nossa hora, a qual nós não sabemos, a qual ninguém sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, 1 minuto que for, mas nós estamos prontos, porque tudo que eu estou fazendo é para Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo fala, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas ele fala no versículo 24, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então nós vemos, é muito melhor eu estar com Cristo, sim, mas o necessário também se faz presente, é necessário eu estar aqui, continuando pastoreando vocês, continuando a instruir vocês para que a boa obra de Cristo se cumpra, conforme Ele tem ordenado, conforme a sua boa vontade. Ele continua no versículo 25, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, Paulo aqui ele já está convencido, eu não vou morrer nessa prisão. Eu vou voltar à igreja de Filipos e vocês se exultarão. Nós aí fazendo a boa obra, nós aí, eu junto com vocês, ensinando, encorajando, pastoreando, nós vamos continuar a boa obra de Cristo. Paulo ele tinha fé nisso, que o mais necessário era que ele estivesse ali, na igreja de Filipe. Então, mesmo ele preso, não sabendo o que iria acontecer, ele cria. Se ele morresse, seria lucro. Se Jesus ali o chamasse, seria lucro e seria muito melhor, mas é necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo e continue a estar aí no bom trabalho do Evangelho. E queridos, o que nós podemos tirar para a nossa vida através desse texto? Como nós temos agido em meio à morte, como nós estamos agindo em meio à nossa vida? Será que de fato para mim o viver é Cristo? Qual é a motivação do seu coração em viver? Qual é a motivação? Qual é o sentido da sua vida? Se para você o viver não é Cristo, alguma coisa está errada. Porque Deus nos chamou para a sua boa obra. Deus nos chamou para estar com Ele, trabalhando, glorificando, estando ali na sua presença. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para continuarmos a sua boa obra. Então, será que eu estou buscando? Será que eu estou correndo atrás do vento, como Salomão fala em Eclesiastes, correndo atrás daquilo que não tem sentido? Ou eu estou com a motivação correta, vivendo o Evangelho, prosseguindo com o Evangelho e pregando a palavra de Deus, sendo luz no meio das trevas? Então, qual é a motivação da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Que Deus te abençoe grandemente e até mais.